Asashi está vidrado no celular enquanto volta para casa. Esses vídeos nunca o deixam triste. Quando chega na porta ele percebe que ela já estava destrancada. Isso só pode significar uma coisa. Ao entrar ele confirma suas suspeitas. Ele dá de cara com a melhor amiga de sua irmã mais velha, que insiste em usar sua casa como se fosse dela. Ele a cumprimenta e questiona o que ela está fazendo. Ela diz animada que estava praticando yoga. Ela se aproxima feliz ao perceber que ele havia comprado sorvete. Como ele sabia que ela poderia estar lá, ele comprou seu sabor favorito. Enquanto vai para a cozinha, ele nota a roupa que ela estava usando. Asashi chama sua atenção perguntando por que ela não tentava usar mais roupas. Afinal não é como se ela estivesse em sua casa. Porém Hina não entende sua indireta bem direta e diz que essa era a roupa que ela sempre usava. Ele percebe que não vale a pena prolongar o assunto. Afinal não era a primeira vez que ele falava sobre isso. É quando ela o puxa e com um sorriso maligno, questiona se ele por acaso havia desse jeito. Essa provocação o deixa tão em choque que ele até tem um flashback. Asashi diz que sua irmã é 3 anos mais velha que ele. Desde pequena ela sempre teve um bom olho para o que era lindo. Foi então que quando ela entrou no ensino médio, ela levou sua amiga para sua casa pela primeira vez. Quando Asashi viu Hina pela primeira vez, ele teve certeza de que aquele seria o padrão de beleza a se seguir. Ela era e ainda é muito linda. Asashi reúne forças e pensa em como ela era a criação perfeita de Deus. Ele desiste e admite que ele e sua irmã tinham o mesmo gosto. Hina não entende o que ele quis dizer. Porém Asashi apenas tira suas mãos de seu redor e enquanto fecha o zíper de sua blusa, ele pede que ela ignore isso. Ele se vira para ir embora, porém Hina o segura. Ela pede que eles joguem Mario Kart. Porém ele nega dizendo que precisava estudar para uma prova. Hina diz que eles jogariam por apenas 2 horas e Asashi questiona se ela realmente achava que 2 horas de Mario Kart era pouco. No quadro seguinte nós vemos que ele cedeu. Ele nota que já era de noite e se levanta para fazer o jantar. Ela se anima e questiona o que ele iria fazer. Ele pensou em fazer udon, mas questiona se ela queria algo específico. Acontece que sua irmã fica brava se ele faz algo que só ele queira, então se ela quisesse também não teria problema. Bem nesse momento Hina recebe a mens de Tsuko dizendo que não jantaria em casa hoje. Nesse caso ele acrescentaria a berinjela que ela tanto odeia. Enquanto jantam, Asashi menciona que sua irmã estava sempre ocupada na faculdade e questiona o porquê Hina parecia tão despreocupada. Ela diz que é porque ela está em artes liberais enquanto Tsuko está na área de ciências. 2 anos atrás, quando Tsuko começou na faculdade, por algum motivo ela o levou junto para morar com ela. Literalmente dizendo que ele seria sua empregada enquanto ela fica nos estudos. O motivo de Hina estar sempre por lá é porque o apartamento deles ficava perto do campus. Ela tinha até uma chave reserva. Porém, como sua irmã está sempre ocupada na faculdade, acabou que agora ele passa bem mais tempo com Hina do que com ela. Ele nota que ela é linda até enquanto come. Asashi percebe que Hina estava comendo seu cabelo. Ele pergunta se ela quer que ele prenda e ela apenas grunhe em resposta, o entregando o prendedor. Ele prende o cabelo dela enquanto pensa em como ela estava desprotegida. Hina agradece contente dizendo que ele será um ótimo marido um dia. Enquanto ele lava a louça, Asashi pensa que ninguém pode culpá-lo. Afinal qualquer um se apaixonaria se passasse tanto tempo com alguém tão perfeita assim. Porém ele não pode se enganar. Hina diz que irá tomar banho e ele nem dá muita bola para isso. Porém ela pensa em algo e sem que ele perceba, ela se aproxima dele e diz para ela não a espiar. Ela sai e isso parece ter sido um dano crítico nele. O coitado até tem que se ajoelhar e começar a orar. Ela não pode se iludir. Asashi se lembra de quando teve seu coração partido. Hina sempre o abraçava e dizia como ele era fofo. Porém um dia ele ouviu ela dizer para Tsuko que ela o considerava como um irmãozinho. Coitado, não sobrou nada. Em outro dia, ele pensa que se ela gastasse nem que fosse só um pouquinho dele, ou pelo menos o visse como homem, ela com certeza não deixaria sua roupa íntima para ele lavar. Ter que separar e lavar a roupa de sua irmã e da amiga dela era realmente trágico. Ele leva tão a sério seu trabalho como dono de casa que até cobre as roupas íntimas delas para que não sejam vistas enquanto estão no varal. Em outro dia, ele acaba encontrando Hina enquanto volta para casa. Ela está alegre como sempre e questiona se ele acha que ela está fofa com essa roupa. Asashi diz que ela tinha 100 milhões de pontos enquanto pensa que ela estava maravilhosa. Ele questiona se ela estava voltando do trabalho e ela assente enquanto pergunta se as provas já haviam acabado. Ele concorda e ela o abraça feliz. Asashi pede que ela o ajude a estudar e ela rapidamente nega. Ele questiona se ela não tinha boas notas, já que entrou na mesma faculdade que sua irmã. Hina admite que só entrou pois Tsuko a fez estudar muito enquanto a ameaçava.
Foi um verdadeiro método espartano que só de ouvir até Asashi fica com medo. Já no apartamento, Hina questiona se aquele não era o grupo que ele e sua irmã gostavam. Ele diz que sim, porém mais importante que isso. Por que ela estava tão perto dele? Ela questiona se está mesmo e pergunta se ele quer uma batatinha. Ele tenta se levanta para ir pro lado, mas Hina o segura com uma cara séria. Ela apenas diz não. Ele apenas concorda. Asashi pensa que ela provavelmente o vê como se fosse um Golden Retriever, um bom cachorro para se ter por perto. Ele nota a mensagem que sua irmã lhe enviou dizendo que não chegaria em casa para jantar e diz que faria algo para eles comerem. Enquanto está na pia, ele nota o olhar de vazio que Hina estava fazendo. Isso o deixa inquieto. Já na hora do jantar, Hina se maravilha com a comida na mesa. Ela diz o quanto estava uma delícia e percebe que só tinha coisas que ela gostava. Sem rodeios, Asashi diz que é porque ela estava tendo um dia ruim. Ela questiona se isso estava tão na cara. Ela tenta dizer que não é nada e que estava totalmente bem. Porém Asashi se irrita dizendo que lá vai ela com esse seu totalmente bem. Ele sabe que ela sempre diz isso quando não está bem. Ela fica com vergonha e diz que ela gostava dela mesma. Ele fica confuso e questiona se isso não era bom. Porém às vezes ela pensa que queria poder se expressar melhor. Assim ela não acabaria no meio de um mal-entendido e poderia se dar bem com as outras garotas. Talvez seja culpa dela por ser tão tagarela. Porém Asashi a interrompe e segurando em seus ombros, ele diz seriamente que beleza é a justiça final. Hina não entende o que ele quer dizer e então ele começa um discurso que eu me recuso a narrar. É claro que Hina também não entende, então ele conclui dizendo que se isso machuca ela deveria ficar com raiva dessas pessoas e não se sentir culpada. Porém o fato de ela não guardar rancor é justamente um de seus pontos altos, então ele ficaria com raiva no lugar dela. Isso a surpreende e ele questiona se ela se lembra de quando estava no 3º ano e um garoto a abraçou e a namorada dele a acusou de estar tentando roubar seu namorado. Ele admite que foi ao templo rezar para que ela falhasse nos testes finais. E o outro cara que estava pegando no pé dela no trabalho, ele reza todos os dias para que ele bata o dedinho do pé em alguma quina. Ele não sabe se isso funciona, mas mesmo assim. Porém antes dele continuar ela pula nele o abrasando. Ele pensa que ela novamente estava o tratando como um cachorro, porém nessa hora ela dá um beijo nele. Isso realmente o surpreende, que se afasta depressa. É quando percebe que ela estava corada por tudo o que aconteceu. Hina se levanta depressa percebendo que agiu por impulso. Ela apenas tinha ficado muito feliz, isso não significou nada. Ele pensa que era como se ela estivesse fazendo carinho em um cachorro. Então não se importando com isso, ele se levanta perguntando se ela queria comer morangos. Isso a faz corar ainda mais enquanto fica com raiva. Ela o chama de idiota, se questionando o porquê ela era a única ali que estava com vergonha. Nesse momento Kitsuko finalmente chega em casa, ela questiona o que Asashi fez para sua querida Hina, que corre para seus braços. Ele apenas se exaspera questionando o que tinha feito de errado. Mais uma vez Asashi está entrando em seu apartamento enquanto presta atenção em outra coisa. Ele está vendo as cartas que chegou. Por algum motivo agora Hina está mandando entregar coisas lá. Mais uma vez ele nota que a porta já está aberta. Mas assim que ele vai abri-la ela é puxada por Hina, que o recebe com um sorriso no rosto. Ele a cumprimenta enquanto pensa em como ela tem um rosto bonito. Ela pergunta se conseguiu surpreendê-lo e ele concorda enquanto entrega sua encomenda para ela. Hina fica feliz que seu livro tenha chegado, mas Asashi pede que ela pare de mandar suas encomendas serem entregues lá. Ele também nota sua roupa e diz já que havia pedido para ela se vestir mais apropriadamente. Mais uma vez ela não entende e diz que já estava vestida de forma adequada. Ele nota que ela estava apenas com uma blusa. Ela se aproxima e mais uma vez com um sorriso diabólico ela pergunta se ele gostaria de ver por baixo. Asashi se envergonha negando, mas Hina mostra que na verdade estava usando um shorts por baixo. Ela sai rindo enquanto ele fica furioso pela provocação. Enquanto a vê sorrindo, ele reflete que mesmo essa amiga de sua irmã sendo completamente venenosa para seu eu adolescente, ele não conseguiu deixar de desenvolver uma paixão unilateral por ela, que foi completamente esmagada há 2 anos quando ouviu ela dizer que ele era como um irmãozinho para ela. Mais uma vez, não sobrou nada. Ele tem certeza de que ela nem sequer desconfia de seus sentimentos. Da cozinha, Hina questiona se ele gostaria de um chocolate quente e ele aceita. Ele percebe alguns papéis na mesa e questiona se ela estava estudando. Ela assente e diz que teria que entregar um relatório em breve. Ela diz que ele poderia assistir TV se quisesse. Não precisava se preocupar com ela. Asashi diz que não tinha problema, afinal teria que ir estudar em seu quarto de qualquer forma. Hina se surpreende por ele estar estudando mais uma vez. Ele explica que mesmo após as provas ainda terá que fazer simulados mês que vem.
Ela diz quanto ele era estudioso. Ela pede que ele estude lá na sala com ela. Como ela iria apenas ler livros, não iria atrapalhar ele. Enquanto estuda, Asashi pensa que Hina estava muito quieta. Não era normal vê-la tão concentrada. Porém, enquanto admira sua beleza, ele é descuido e acaba sendo pego. Ela questiona se aconteceu alguma coisa e ele se apressa em dizer que não foi nada. Para desviar do assunto, ele diz que ela realmente parecia gostar de livros. Hina admite que não consegue se concentrar enquanto está no campus, mas em casa fica fácil. Ele pergunta o porquê ela não consegue se concentrar na leitura no campus, afinal pensou que ela tivesse bastante tempo livre entre as aulas. Ela fica cabisbaixa e diz que as pessoas agem de forma estranha quando ela começa a ler, como se isso não se encaixasse no seu personagem. Sempre vão até ela perguntando surpresos se ela realmente estava lendo, ou se ela estava tentando chamar a atenção de alguém assim. Então ela decidiu seguir com isso, como se fosse alguém que não lê livros. Era realmente irritante para ela ter que parar de ler para explicar para as pessoas. Pera, ela não está tendo que fazer isso exatamente agora? Ela admite que talvez livros não sejam para ela. Afinal ela achava que era meio idiota, mas ele rapidamente nega isso. Vamos para outro flashback do Asashi. Ele está em uma biblioteca pública pensando em como leitura obrigatória era um saco. Essa era a primeira vez que ele ia em um lugar assim. É quando ele nota Hina em uma mesa. Porém, diferente das outras vezes que a viu, ela realmente parecia centrada em seu livro. Aquele era outro tipo de beleza sem dúvidas. Ele diz que essa foi a primeira vez que ele sentiu. Porém corta a frase ao perceber que ia falar demais. Hina questiona o que ele sentiu, ele se exalta e diz que sentiu que ela era admirável. Sim, isso mesmo. Como ele só lia mangás, ele achou admirável que ela fosse para a biblioteca ler livros de verdade. Ela fica surpresa, diz que não acha que isso fosse admirável. Mas ele grita que é sim. Na verdade, é mais como ela sendo muito gentil. Ela fica surpresa com isso e não entende. Asashi explica que dizer a alguém que essa pessoa não parece ser do tipo que lê livros parece algo grosseiro. Geralmente você ficaria bravo se alguém lhe dissesse isso. Mas ao invés disso, Hina tenta mudar a si mesma. É adorável de certa forma. As Hina diz que ele estava entendendo tudo errado. Ela só parou de ler em lugares públicos para as pessoas pararem de incomodá-la. Mesmo assim, Asashi diz que ela gostava muito de ler, e ele realmente gostava muito desse lado dela. Isso a surpreende e ele muda de assunto novamente perguntando que livro ela estava lendo. Asashi não nota como Hina ficou vermelha por suas palavras. Enquanto Hina está se remoendo pensando que ele não quis dizer nada com isso, Asashi diz que não conseguia lidar com literatura japonesa antiga. Ele se lembra que esse era exatamente o curso dela. Porém, ao não receber resposta, ele questiona se estava tudo bem. Corada, ela manda que ele volte a estudar. O grito dela foi tão forte que quebrou o espaço-tempo, pois ele e seu material foram parar do outro lado da mesa. Hina diz que uma vez já disseram que ela gostava de ler. Ele questiona se tinha sido sua irmã e ela concorda. Foi quando estavam no fundamental. Naquela época elas eram da mesma sala. Agora é a vez de Hina ter um flashback. Ela está lendo sozinha enquanto algumas garotas parecem estar zombando dela do outro lado da sala. É quando alguém passa por ela se aproximando de Hina sentando bem na sua frente. Ela chama sua atenção e diz que ela parecia gostar muito de ler livros. Asashi pensa em como sua irmã era assertiva, uma verdadeira protagonista. Hina admite que seu coração até deu um pulo. Bem nessa hora ela aparece como se fosse uma assombração. Ela questiona sobre o que eles estavam falando. Eles se assustam e Hina diz que estavam falando sobre como Tsuko era legal. Ela agradece e questiona o porquê Asashi parecia de mau humor. A lição desse capítulo é que ninguém consegue enfrentar a sua irmã mais velha. Asashi percebeu tarde demais que praticamente confessou que gostava de Hina. Sorte que ela também não percebeu. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva para mais. Estamos na escola se Asashi, os garotos estão com inveja por Asashi estar sempre rodeado de garotas. Ele deve ter um coração de ferro para sobreviver a isso. O cara tenta se inserir na conversa, mas uma das garotas rapidamente o corta e manda ele sair. Ele questiona o porquê Asashi podia ficar com elas e ele não. A garota rapidamente explica que para elas ele era como uma garota também. Isso claramente incomoda Asashi. Outro grupo de garotas o chama para falar sobre o clube. O garoto realmente não acredita que ele seja tão popular entre as mulheres. Ele também não entende como o Asashi pode saber tanto de idols e trends. Ele também tem uma irmã mais velha e mesmo assim não sabe nada sobre isso. Mas ele até gosta da comida dela. Não sei em que essa informação é útil para nós, mas ok.
A garota também não sabe como Asashi entende tanto dessas coisas. O garoto se exaspera e diz que se virasse uma enciclopédia ambulante com Asashi com certeza também seria popular. Com desgosto no olhar a garota disse que era exatamente por isso. A razão de Asashi ser tão popular entre as garotas é porque ele não tem segundas intenções com elas. Isso deixa os garotos chocados. Eles gritam que nem no inferno existe alguém assim. Ela não deveria subestimar os hormônios masculinos da juventude. Asashi reclama dele estar sendo barulhento. A garota pergunta se eles não conheciam o momento lendário do Asashi. O garoto se assusta com isso enquanto seu amigo apenas quer ir logo para o clube. E lá vamos nós para outro flashback, dessa vez voltamos para o festival cultural. As pessoas não conseguem parar de olhar para quem está passando. Era Hina e Tsuko que foram visitá-lo enquanto ele trabalhava como garçom. Depois disso Asashi ficou conhecido na escola toda como o homem com 2 flores em cada mão. O garoto acha isso ridículo. Ele analisa a foto e questiona o que isso tem a ver com ele não ter segundas intenções. A garota começa a explicar que aquelas garotas eram a irmã de Asashi e a amiga dela. Porém nesse momento Asashi se aproxima perguntando sobre o que eles estavam falando. Nós pensamos que ela iria disfarçar o assunto, mas ela simplesmente fala na lada que estavam falando sobre a pessoa que ele gostava. Isso claramente deixa Asashi em choque. Ela questiona se tem sido um amor não correspondido desde que ela estava no ensino médio. Ele realmente não entende como ela pode saber disso. Os garotos continuam vendo a foto enquanto a garota diz que Asashi realmente gostava de garotas bonitas. Eles perguntam qual era a parte que ele mais gostava nela e se era o rosto. Asashi pensa por um momento. E mais uma vez solta um discurso que eu não vou narrar aqui. Enquanto Cora, ele conclui que não é como se só gostasse dela pela aparência. Eles zombam dele por essa resposta. De repente eles ouvem um alvoroço vindo lá de fora. Quando eles olham Asashi se assusta. A garota vai falar com ele mas quando se vira percebe que ele já sumiu. Nós vemos que por algum motivo Hina e sua amiga foram visitar a escola de Asashi. Hina quer ir embora logo mas a garota diz que eles acabaram de chegar. Ela questiona se não era Hina que queria ver como era uma escola mista e Hina nega isso. Nesse momento voltamos para outro flashback. Elas estão no refeitório do campus e a garota diz que sua irmãzinha falou algo sobre gostar de alguém sem esperar sair com ele. Ela realmente não entende os jovens de hoje em dia. Não era mais fácil só se declarar logo? Mas Hina nega com um olhar sério. Ela diz que super entende ela. Com vergonha ela explica tudo o que aconteceu recém com Asashi. A garota fica incrédula. Ela acha essa uma história muito agridoce. Hina diz que ele com certeza só sente o amor que se sente por sua família. Ela grita que Asashi nem fica corado ao ver sua roupa íntima para lavar. A garota manda que Hina comece a lavar sua própria roupa. Ela admite que tudo o que fez agora foi proposital. Mas parece que ele é imune a isso. Será que é porque tem muitas garotas na escola dele? A amiga tenta dizer que não é porque ele está em uma escola mista que ele é rodeado por garotas. Porém ela se lembra que ele é irmão da Tsuko. A mesma que mais recebeu chocolates no dia dos namorados mesmo estando em uma escola só de mulheres. Mas Hina diz que ele não era assim. Ela se apressa dizendo que é preciso ver para crer. De volta para o presente, Hina diz que apenas queria sua opinião. Porém é quando ouve alguém a chamar. Quando Asashi se aproxima preocupado a garota questiona se então era esse garoto que Hina gostava. Mas rapidamente teve sua boca tampada. Hina diz que ela apenas queria ver como era o irmão de Tsuko. E pergunta se ele já estava indo para casa e ele concorda. Nesse momento várias garotas chegam do nada e o puxam para longe. Elas querem saber se essa era a mesma garota que veio ano passado. Elas não acreditam que estão conseguindo vê-la tão de perto. Será que podem tirar uma foto com ela? Hina fica sem reação ao ver essa cena. A garota a provoca diz que ele era bastante popular e com um sorriso diz que ele era bastante garanhão. Mas para ao ver o olhar de Hina. Asashi está dizendo que não vai passar o contato dela para ninguém quando ouve ela o chamar. Hina manda que eles vão logo para casa. Ele a olha assustado e Hina nem espera por uma resposta e já sai andando. Asashi corre atrás dela e até esbarra na garota. Enquanto ele pede desculpas ela só consegue segurar a própria risada. Seus amigos ainda estão olhando a cena toda da janela. A garota pergunta se eles entendem agora. Essa era a razão por Asashi ser o único que as garotas não se importavam de interagir tão livremente. Como ele estava tão focado em seu primeiro amor ele é completamente inofensivo para qualquer outra garota. Asashi e Hina não conseguem nem se olhar. Ela se questiona o porquê agiu dessa forma enquanto ele pensa se ela realmente estava com ciúmes. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Já é outro dia. Hina está entediada enquanto vê uma reportagem sobre o aquário. Ela quer muito ir lá também. Ela quer alimentar os golfinhos
e também quer ir ver as águas vivas. Asashi pergunta, por ela simplesmente não vai. Então, Hina o encara, percebendo que ele é lerdo e não entendeu sua indireta. Ela o convidar para irem juntos, o que obviamente pega Asashi de surpresa, ficando em choque enquanto se pergunta se isso não seria um encontro. Afinal, eles nunca saíram sozinhos tirando a loja de conveniência. Hina percebe sua demora e pergunta receosa enquanto cora levemente se por acaso ele não quer ir com ela. Mas Asashi rapidamente responde que quer ir com certeza. Ele comemora em silêncio, mesmo que Hina não pense dessa forma. O encontro ainda é um encontro. Ir apenas os dois no aquário. Ele realmente amou como isso soa. Porém, de repente, se toca de algo. Acontece que ele não tem roupas para ir. Isso pega Hina de surpresa, que diz para ele simplesmente usar qualquer coisa, mas enquanto vai para seu quarto, Asashi reclama que não tem qualquer coisa. Asashi sempre usa um uniforme ou roupas de ficar em casa. Sua mãe até reclamava, questionando por quanto tempo ele ainda usaria o uniforme do primário. Hina concorda e percebe que nunca o viu com roupas de sair, apenas as que geralmente se usa em casa. Ela invade o quarto dele toda radiante, pedindo que ele as mostre para ela, o que obviamente o assusta. Assim que ele mostra as roupas, Hina concorda que eles precisam ir para as compras imediatamente, e Asashi questiona indignado se realmente estava tão ruim assim, começando até a tremer de medo pela sinceridade de Hina. Ela nota que a barra da calça está alta e pergunta quando foi que ele a comprou. Asashi admite que na verdade foi sua irmã quem comprou para ele no ano passado, dizendo que ele é muito indiferente com roupas, então deveria apenas vestir isso. Hina se aproxima e diz que ele já cresceu muito desde então, até as mangas estavam curtas, e ele concorda. Assim, Nekora e Asashi Parisihi em Koito. Ele questiona o que Hina está fazendo. Enquanto segura uma fita, ela diz que simplesmente irá medi-lo para que fique mais fácil na hora de escolher as roupas. Asashi diz com vergonha que poderia se medir sozinho, porém sem prestar muita atenção. Hina diz que não tem como ele fazer isso sozinho, mas Asashi já começa a ficar constrangido por saber o que vem por aí. Hina começa a circular seu corpo, medindo as pernas e a largura da camisa. Enquanto Hina procura o próximo no celular, Asashi já está exausto pela exposição excessiva. Ela pede que ele estique os braços, o pegando de surpresa, passando a fita ao seu redor. Ele nem consegue respirar. Ela realmente estava muito perto dele nesse momento. Porém, Asashi não pode ignorar a beleza que estava concentrada em sua frente, o deixando mais uma vez envergonhado. Hina percebe sua reação e comenta que ele não precisava ficar de olhos fechados, mas Asashi ignora isso. Hina está satisfeita após terminar de anotar as medidas, parecendo animada enquanto diz que irá enviar para ele, mas Asashi está em posição fetal, completamente acabado. Ele agradece por ter sobrevivido a essa provação, mas a que preço? Hina o olha de canto do olho. Ela fica corada, pois nunca pensou que ele tivesse crescido tanto, mesmo que ele fosse do tipo que fica enfiado nos livros. Asashi lembra que não é porque sabe suas medidas agora que ele vai começar a entender de moda, pedindo que Hina escolhesse as roupas para ele. Hina realmente parece animada com essa possibilidade, perguntando se ele tem certeza, e Asashi confirma, dizendo que vai fazer o jantar enquanto isso. Hina procura roupas no celular, se animando ao pensar que poderia escolher roupas combinado igual em um encontro, corando ao passar pelas lingerie. Ela meio que queria uma nova dessa, mas nega rapidamente para si mesma que esteja com algum pensamento sujo sobre isso, dizendo que coisas assim são um problema de humor. Mas nessa hora Tsuko aparece atrás dela, dizendo que o tamanho 70 não serve para ela, o que faz Hina quase terminando um ataque do coração. Até Asashi se assusta da cozinha, perguntando desde quando ela estava aqui. E Tsuko revela que há pouco tempo, pois estava dormindo. Elas parecem entrar em uma ilusão do paraíso, enquanto Tsuko diz que eles pareciam ter crescido, e Hina questionando isso. Ela passa a fita ao redor do busto de Hina para medir. E é claro que Asashi não consegue desviar o olhar, ficando envergonhado. Mas Tsuko nossa seu olhar, e manda que ele olhe para o outro lado, o chamando de tarado. Mas Asashi reclama que elas não deviam fazer isso na sala de estar. Alguns dias depois, Asashi está se preparando para sair, parecendo muito confiante. Essa é a primeira vez que estava usando lentes de contato. Sua irmã está dormindo, então é a hora perfeita para ele sair escondido. Mas bem nesse momento, Tsuko o chama. Ele começa a suar frio, e ela questiona onde ele vai e com quem. Asashi gagueja, mas diz que apenas ia dar uma saída e com um amigo.
e Tsuko apenas sorri para ele, sabendo que ele estava claramente mentindo. E Asashi se despede assustado por sua reação. Hina já estava esperando no local, ela estava muito animada, e as pessoas que passavam em volta dela comentavam o quão fofa ela está, e se perguntavam se ela era uma modelo. É quando alguém a chama, são dois caras que notaram que ela estava esperando sozinha há algum tempo, e pergunta se Hina não gostaria de passar um tempo com eles. Acontece que Hina estava tão ansiosa que chegou um pouco cedo demais. Hina o ignora, mas o cara insiste, pedindo que ela não os deixe no vácuo. Ele pergunta quem ela está esperando, se é seu namorado ou sua amiga. Se fosse sua amiga, ela poderia se juntar a eles também. Mas Hina se cansa disso e manda que ele a deixe em paz. E bem nesse momento, Tsuko aparece atrás deles, mandando que eles não encostem nela com suas mãos imundas. Hina fica maravilhada ao vê-la ali. E os dois garotos na hora acham sexy e entendem que faz sentido que elas sejam amigas. O garoto não se toca e diz que ela poderia vir junto, mas Tsuko o corta. Enquanto abraça Hina, manda que ele parece de atrapalhar o encontro dela. Os garotos ficam em choque com isso, e enquanto leva Hina para longe, Tsuko reclama que os caras dão em cima dela muito rápido. Ela devia agir como se não quisesse falar com eles, mas Hina só parece se tocar agora, e questiona assustada porque Tsuko está ali. Vemos que Asashi estava parado na multidão com a mão levantada. Ele imaginou entrar na frente de Hina e dizer que ela estava em um encontro com ele, mas acabou demorando demais, e Tsuko foi mais rápida. Agora sua mão levantada está perdida sem lugar para ir. Já na entrada do aquário, Hina e Asashi estão lado a lado, e Hina o olha levemente corada, chamando sua atenção. Ela diz que essas roupas ficaram bem nele, mas ele diz que é apenas porque seu senso de moda é muito bom, e Hina agradece, parecendo feliz pelo elogio. Os dois voltam a ficar em silêncio, mesmo que Hina ainda parecesse animada. Eles estavam em uma atmosfera misteriosa. Asashi olha para Hina, que ainda não conseguia esconder seu sorriso completamente. Asashi não entende porque ela o chamou para sair mesmo tendo tantos amigos, talvez porque fiquem muito sozinhos em casa. Ele aperta a bolsa, pensando que talvez tenha um outro motivo para isso. Mas nessa hora, Tsuko atrapalha seus pensamentos, perguntando por que ele parecia tão inquieto do nada. Isso o faz se assustar, e Hina agradece Tsuko pelos ingressos. Se ela atrapalha o encontro da amiga e do irmão, ela pelo menos teve a gentileza de comprar os ingressos. Tsuko pergunta por que Hina convidou Asashi e não ela, o que pega Hina de surpresa, que parece precisar pensar em alguma coisa. Mas ela rapidamente diz que pensou que Asashi foi quem tinha chamado, e ela parecia muito ocupada com o trabalho, enquanto se desculpa internamente com Asashi. Mas Tsuko diz que poderia abrir um espaço para ela, e Asashi se convenceu de que não tinha nenhum outro motivo para Hina ter o chamado. Tsuko percebe que ele ficou para trás e manda ele se apressar, perguntando o que ele está esperando. Asashi concorda enquanto pensa, conformado que não esperava nada. Eles andam pelo aquário, e Hina realmente parece maravilhada. Asashi pensa que elas estão se destacando demais. Hina pede que ele tire uma foto dela, e Tsuko instrui que ele tire de um ângulo mais baixo para aproveitar a luz refletida, e ele concorda. Hina também tira uma foto enquanto estão comendo, e depois finalmente vão ver o show dos golfinhos que Hina tanto queria ver. Ela continua animada, e no fim, os três parecem ter gostado da apresentação, mesmo que Tsuko não seja muito boa de se expressar. Mais tarde na loja de presentes, Asashi pensa em pegar um para o seu pai e um para sua mãe. Também pensou em levar para sua turma, mas não queria ter que explicar com quem ele veio. Asashi olha para trás e se perde, enquanto observa Hina e Tsuko, ficando meio inquieto. A cena corta e eles estão em frente à loja de presentes. Asashi pergunta se Hina iria para casa ou se queria parar para comer algo antes, mas ela decide ir para casa hoje. Quando Tsuko recebe uma ligação e pede que eles esperem um momento enquanto se afasta, eles a olham e Hina cora levemente, pedindo que Asashi lhe empreste sua mão, o que o deixa confuso. Ela lhe entrega um chaveiro de golfinho, o que o deixa surpreso, e Asashi revela que também comprou um para ela. Hina fica muito surpresa, perguntando que tipo de coincidência era essa. Até mesmo a cor era igual, e Asashi concorda que seja uma surpresa. Mas Hina cora sorrindo, dizendo que ficou feliz. Ela se aproxima de Asashi e pede que eles deixem isso em segredo da Tsuko, e corando. Asashi concorda e Hina sorri alegre com isso. Quando Tsuko chama Asashi, o assustando, ela pede que ele vá para casa com as sacolas,
Ele pergunta o que ela vai fazer, e Tsuko diz contrariada que apareceu um imprevisto. Quando de repente uma garota pula em suas costas, toda alegre a chamando de senpai. Era uma garota fofa que parecia feliz. Tsuko a chama de Utsugui e Hina e Asashi ficam surpresos com isso. Utsugui abraça Tsuko, agradecendo por ela a encontrar, e Tsuko concorda, claramente desconfortável com isso. Ela se despede deles e Hina pensa que a garota é muito fofa. Elas vão embora ainda grudadas. E Tsuko pergunta se um jantar estava bom. Utsugui diz que qualquer lugar é bom se for com ela. É quando ela se vira olhando diretamente para Hina e simplesmente solta um sorriso convencido, como se tivesse ganho a batalha, o que deixa Hina em choque. Asashi não nota isso e diz para irem para casa, mas nota que Hina não prestou atenção. Quando ela questiona quem era ela, e Asashi se assusta com seu tom. Hina está furiosa, enquanto questiona quem era aquela profissional liberal de trabalhos autônomos. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. O nome dela é Utsugi. Ela estudou com elas desde os 2º anos do ensino médio e era do clube de teatro. Ela está sendo ensinada pela Tsuko e sua principal escolha de universidade é a mesma que a delas, na área de ciências. Asashi conclui que, em outras palavras, ela é só uma estudante normal. Ele e Hina estão a observando disfarçados, ou quase isso. Hina está indignada. A Tsuko fez de tudo para ser tutora dela, mesmo que ela já tenha um emprego, e por causa disso, ela não tem dado tanta atenção para Hina. Asashi tenta dizer que é normal que Tsuko nem sempre diga sim a ela, mas Hina o ignora, dizendo que isso não é nada bom, afinal, ela é super fofa. O tipo ideal de Tsuko é baseado na aparência. No 1º ano do ensino médio, uma garota se declarou para Tsuko, e ela aceitou, só porque a garota era fofa, mesmo que nem soubesse o nome dela. Eles espionam Tsuko se aproximar dela. Hina não irá perdoar se ela iludir ou enganar sua melhor amiga. Mas Asashi não faz ideia do porquê teve que vir junto também. De qualquer forma, a Hina com ciúmes está mais séria agora do que quando ficou com ele. É quando de repente ela pega em sua mão e manda eles se apressarem para segui-las. Não que ele esteja incomodado. Ele acaba concordando alto demais, o que faz Hina o repreender. Eles a seguem até o cinema. No filme, tanto Hina quanto Utsugui estão chorando com a cena. Mas Asashi e Tsuko não parecem ligar tanto. Após o filme, Hina acha que aquilo foi muito triste. Asashi entrega seu lenço e ela agradece. Ela continua chorando, dizendo que Ashi só queria salvar a humanidade, quando Asashi encontra sua irmã na multidão. Ele chama a atenção de Hina. Parece que estão entrando no fliperama, mesmo que Tsuko não pareça muito feliz com isso. Elas param na área de cabines de foto, e Hina parece ter uma ideia. Ela coloca Asashi contra a parede e sorri para ele de uma forma maligna. Ela o força a tirar várias fotos. Ela até decide usar uma delas como o plano de fundo do celular. Mas Asashi não entendeu o porquê disso. De repente, na praça de alimentação, eles continuam as observando de longe, ou melhor, Asashi continua. Já que estava muito ocupada comendo, ela ainda fica de olho na comida dele. Então ele acaba oferecendo um pouco para ela. Eles estão prestando atenção em um bicho de uma máquina de garra, quando Tsuko se aproxima deles, brava, questionando o que estão fazendo. Isso os deixa em choque. Asashi estava tão entretido que até esqueceu de ficar a vigiando. Hina pergunta surpresa se ela os notou, e Tsuko deixa claro que percebeu eles desde o início. Hina fica incrédula perguntando onde está a garota, e Tsuko diz brava que já a levou para casa. Ela olha para Asashi questionando o que ele estava tentando fazer, mas ele rapidamente joga a culpa em Hina. Ela explica cabisbaixa que pensa que Tsuko seria tirada dela, o que a deixa confusa. Hina sabe que ela só gosta de pessoas bonitas, e ela é realmente fofa. E Tsuko não tem passado tempo com ela, mesmo que ela seja sua número 1. Tsuko não esperava por isso. Ela suspira claramente, não entendendo o motivo disso tudo. Ela explica que aquela garota é a filha de seu professor. Pediram para ela ser sua tutora. Então, ela teve que fazer isso apropriadamente. Ela pensou que a garota trabalharia mais se tivesse alguma recompensa. Por isso estava se encontrando com ela. Ela até estava dizendo para ela, antes que apenas sair, não é apropriado. Tsuko aperta as bochechas de Hina. Ela admite que gosta de uma carinha bonita, mas não é só porque alguém tem uma carinha bonita que significa que seja uma pessoa boa. Ela deixa claro que gosta da Hina porque gosta da pessoa dela. Isso toca Hina, que abraça Tsuko dizendo que a ama, enquanto Tsuko dá tapinhas em suas costas dizendo que já sabe disso.
O cara acabou de ser mogado pela própria irmã em seu próprio mangá de romance. Eu até tive que ver se isso não era um manga, Yuri, pra ter certeza. Realmente não sobra nada. É quando uma mão o puxa, de repente era Tsugi, que questiona qual o nome daquela garota, a Sashi. Fica confuso questionando se ela não tinha ido pra casa, mas ela insiste na pergunta. Ele responde que elas eram amigas desde o fundamental. Tsugi morde a unha, aceitando que faça sentido. Ela já havia sido avisada sobre isso pela própria Tsuko, mas não irá desistir ainda. Ela manda que Asashi passe seu celular a ela. Ela adicionou o número dela. Seira aponta para a cara dele questionando se ele entendeu. Ela deixa claro que ele irá ajudar. Nossa, é a mesma vibe. Asashi não entende o que está acontecendo, porque tem duas garotas brigando por sua irmã. Não era para ele ser o protagonista aqui? Ele volta e Hina pergunta onde ele estava. Ele realmente não entendeu, mas tenta dizer que foi culpa da Seira. Tsuko fica surpresa que ela ainda estivesse por perto. Hina questiona por que ele a chamou pelo primeiro nome, e ele explica que ela o adicionou no Zap, o que parece deixar Hina furiosa. Ela grita que Asashi é um idiota, o que o deixa confuso. E Tsuko pensa que ele nunca aprende, mesmo ele sendo seu pequeno herói. Asashi parece estar arrumando algo em casa. É quando ele percebe que já são quase 7 horas, o que significa que a Hina já está quase chegando. Do lado de fora, ela se aproxima feliz da porta. Ela está satisfeita por finalmente ter conseguido decorar os nomes dos integrantes daquele grupo que Asashi e Tsuko gostam. Agora, ela irá conseguir acompanhar as conversas quando algum deles falar da banda. Ela anuncia feliz sua chegada, mas estranha ao ver o corredor vazio. Enquanto tira os sapatos, ela admite que pensou que Asashi estaria ali para receber. Talvez ele deva estar em seu quarto estudando. Porém, assim que ela entra na sala, é surpreendida por Asashi, que a deseja feliz aniversário enquanto joga confetes nela. Hina realmente ficou surpresa com isso, e Asashi a parabeniza por chegar aos 20 anos. Hina pensou que eles só iriam comemorar na semana que vem, já que Tsuko não estaria em casa. Mas Asashi diz simplesmente que como ela já iria vir de qualquer jeito, ele pensou em fazer algo, e sorri, dizendo que afinal de contas era seu dia especial. Isso a faz corar, e tentar o abraçar dizendo que o ama. Mas Asashi já havia previsto isso e desviou. Hina não pode acreditar que Asashi fez tanta coisa para ela comer, já pegando o celular para tirar foto. Asashi diz que ela pode comer o quanto quiser. Hina parece hipnotizada. Tem tanta coisa que ela fica preocupada por ele ter se matado para fazer tudo isso. Asashi fica sem jeito e vamos para um flashback. Ele está em seu clube da culinária com as garotas, mas está preocupado. Asashi diz que quer comemorar o aniversário de alguém, mas não sabe o que fazer. Isso deixa todas as garotas em alerta. Elas o cercam, questionando se era para aquela garota super bonita de antes e se ele faria em sua casa. No fim, elas o deram muitas opções, mas ele não conseguiu escolher entre elas, por isso tinha tanta coisa. Mas Hina não fica muito feliz ao ouvir sobre um monte de garotas o rodeando. Ela pergunta curiosa por que ele entrou no clube de culinária, já que estava no clube de basquete, no fundamental. Asashi gagueja nervoso, e isso deixa Hina em alerta. Ela questiona se tinha alguém lá de que ele gostava, mas ele nega rapidamente. Ela questiona preocupada se não é um clube cheio de garotas. Não é possível que ele entrasse sem motivo. Asashi se pergunta se deveria contar, o que a deixa ainda mais preocupada. Ele admite que desde que se mudaram, Hina sempre vai comer na casa deles, mas nem ela tinha percebido isso. Corando, Asashi pensou que seria melhor se ela comesse uma comida mais saborosa. Ele está tentando conquistar ela pela barriga. Asashi tenta continuar dizendo que se fosse só por sua irmã, ele não se importaria de continuar como antes. Mas vem nessa hora, ele lembra que esqueceu a sopa, se levantando com pressa, sem perceber o estado que Hina ficou após essa revelação. Quando Asashi volta, Hina está de cabeça baixa pensando que isso não é justo, mas ele não entende por que ela está assim. Após a janta, Hina diz satisfeita que estava bom demais. Ela comeu muito, e Asashi ainda lhe dá uma xícara de café, agradecido pelos elogios. Após um tempinho, Asashi fica inquieto e chama a atenção de Hina. Ele cora lhe entregando um presente, o que a pega de surpresa. Asashi explica que sua irmã irá comprar o presente dela semana que vem. Então, esse era só dele. Hina fica surpresa e pergunta se podia abrir. Era um par de hashis. Asashi explica que ela sempre usa uns descartável ou pega emprestado de sua irmã. Então ele pensou que seria legal se ela tivesse o próprio par. Mas só agora ele parou para pensar que poderia ter lhe entregado mais cedo.
Assim, ela poderia já tê-los usado. Asashi fica incerto. Ele se pergunta se um brinco teria sido melhor, mas Hina nega. Ela está muito feliz com isso e agradece a Asashi. Ele tão sem reação por seu sorriso que só responde com um ok. Quando de repente eles ouvem um trovão, o que os assusta. Asashi decide ver as notícias e parece que realmente estava chovendo muito. Hina fica preocupada se conseguirá chegar em casa. Asashi diz que ela deveria passar a noite e ela concorda. A cena corta e Hina acaba de sair do banho. E Asashi diz que os trens estão parados. Então talvez Tsuko não consiga chegar em casa. É provável que ela também não consiga pegar um táxi nesse clima. Então talvez ela durma em um hotel. Hina o abraça por trás e em tom provocante, diz que seriam apenas eles dois essa noite, o que deixa Asashi em choque. A cena corta e ele está no banho. Asashi não sabe o que fazer. Eles nunca ficaram sozinhos em casa à noite, já que Ioa só dorme quando Tsuko está lá também, e ele sempre vai dormir cedo nessas noites. Ele sai do banheiro enquanto tenta esvaziar sua mente. Quando nota que Hina estava encarando os hashis, ele pergunta se ela gostou e ela concorda feliz. Ela diz que essa é a primeira vez que ela tem seu próprio par de hashi, o que o deixa surpreso. Enquanto dá espaço para ele se sentar, Hina explica que eles usavam qualquer talher velho do armário, então não tinham nada do tipo em casa. E como sua mãe era ruim na cozinha, eles geralmente só compravam comida pronta, e por isso ela usava hashi descartáveis. Hina explica que seus pais amam muito o trabalho. O estilo de vida deles era diferente demais, por isso eles nunca nem comeram juntos. É assim, desde que ela era pequena. Sua mãe sempre deixava dinheiro em cima da mesa para ela comprar a janta. Hina diz rapidamente que não é como se ela fosse solitária, mas de verdade, ela sempre quis algo assim, corando levemente enquanto olha o par de hashi. É por isso que ela está feliz de verdade e garante que irá cuidar bem deles. Asashi cora e diz que está feliz por ela ter gostado. É quando Hina deita sua cabeça em seu ombro, o que o pega de surpresa. Ela diz que ele é muito quentinho. Ele consegue fazer um lugar para ela nessa casa de uma forma muito fácil, como se ele estivesse dizendo que está tudo bem ela estar ali. Com vergonha, Asashi diz que é como se eles fossem família. Isso faz Hina apertar o hashi e olhar para Asashi. Ela pergunta se ele já está satisfeito apenas como família. A carne realmente só cai no prato errado. Ela coloca a mão em seu peito e começa a se aproximar. Quando eles ouvem um barulho alto, fazendo os dois ficarem constrangidos. Era Tsuko que estava encharcada. Ela manda eles se acalmarem. Eles estão fazendo muito barulho. Ela está muito irritada. Asashi pergunta como ela chegou em casa. E ela explica simplesmente que pediu para o professor lhe dar uma carona. Ela manda que Asashi lhe traga comida. E Hina se levanta para ir pegar uma toalha. É quando ela nota o presente de Rin em cima da mesa, ela chama por Asashi e questiona se ele sabia que ela podia ter ficado em casa hoje se ela quisesse, o que o deixa confuso. Com um sorriso presunçoso, ela diz que agora ele está lhe devendo. Asashi demora um momento para entender o que ela quis dizer, mas fica em choque no mesmo momento em que Hina chega com a toalha. Tsuko diz que iriam nas fontes termais ano que vem, e Hina fica animada com isso. Asashi percebe que nunca irá vencer sua irmã. Eu tenho certeza de que estamos acompanhando o protagonista errado. Eles estão cantando parabéns para Hina, que parecia muito animada. Tsuko manda ela soprar as velas, o que ela faz enquanto eles batem palmas. Hina parece satisfeita consigo mesma. Ela manda que Tsuko a reverencie, já que agora ela é a mais velha ali. Tsuko nega, já que são só alguns meses de diferença. Isso não abala a felicidade de Hina. E Tsuko pensa um pouco e diz que humildemente estende suas sinceras felicitações pelo seu aniversário e a chama de majestade. Mas Rin reclama que não foi isso que ela quis dizer e a chama de descarada. Asashi pergunta se ela prefere café ou chá preto, e ambas perguntam se ele é um mordomo. Não que Hina ache isso ruim. Tsuko pergunta se Hina tem alguma novidade sobre o cara em seu trabalho, o que chama a atenção de Asashi na mesma hora. Tsuko fala de um senpai que deu roupas caras a ela mesmo, que eles nem sejam namorados. Ele estava importunando-a, chamando para sair toda hora. Mas Hina tenta fazer ela parar de falar. Ela não quer que Asashi ouça esse tipo de coisa. Tsuko pergunta se Hina saiu com ele, mas ela nega cabisbaixa. Ele ainda continua o chamando. É quando ela olha para Asashi e ele diz, sério, que se ele estava incomodando, ela deveria mandar ele parar. Hina não esperava por essa reação. Ela parece emburrada e diz que irá no banheiro. Tsuko questiona se ele não tem nada a dizer sobre um cara dando em cima de Hina. Asashi simplesmente avisa que não é bom ela o subestimar desse jeito. Ele não vai ficar irritado com uma ocorrência corriqueira dessas.
Ele realmente é um ser iluminador, mas Tsuku só sente pena por ele, nem ter esperança em si mesmo. Tsuku concorda com Asashi. Quando Hina está de bom humor e toda reluzente, é fácil para ratazanas de mal-entendidos aparecerem. Não que Hina tenha entendido o que ela disse. Tsuku diz que ela tem que falar claramente para ele, que ela não quer tomar nada com ele. Hina pensa que isso soou como um chefe da máfia. Hina tenta dizer que tá tudo bem. Eles se preocupam demais, mas é claro que Asashi nota isso. No seu trabalho, o cara continua insistindo em falar com Hina. Ele questiona por que ela continua ignorando suas mensagens. Ele diz que só queria comemorar seu aniversário com ela e a chama para beber. Ele pergunta com graça de estar sendo um incomodo, mas Hina nega. Ela não consegue falar o que Tsuku disse. Ela sai depressa para ir embora. Ele vai atrás dela, mas assim que saem da área dos funcionários, uma voz a chama, deixando os dois surpresos. Era Asashi, que perguntando se ela já está saindo do trabalho e diz para irem para casa juntos. Hina pergunta se ele veio tão longe só para dizer oi, mas ele diz que veio apenas para tomar um café com leite. Ele até diz que está ficando apegado a isso. Mas Hina se lembra da conversa que tiveram no primeiro capítulo, quando Asashi já tinha percebido que Hina sempre diz que está tudo bem quando fica chateada. E isso a faz corar e começar a cutucar ele enquanto ri, o que o assusta. Na sala de aula da faculdade da Hina, suas colegas estão comemorando que finalmente chegou as férias de verão. Porém, a amiga de Hina nota que ela está completamente esgotada. Ela começa a cutucar para ver se ela está acordada. É quando Hina olha para frente e começa a reclamar que quer ver Asashi. Tsuku a proibiu de ir para a casa deles até que as provas acabassem, dizendo que ela ficaria para trás de só conversasse o dia todo com Asashi. Sua amiga a conforta quando as outras garotas perguntam se elas também vão para a praia. Elas estão animadas porque tem uma loja à beira-mar que está viralizando no Instagram. Porém, enquanto sua amiga se pergunta se ainda cabe no maiô do ano passado, Hina nem sequer tem um para usar. Sua amiga ri querendo escolher um maiô para ela, o que chama a atenção dos caras na sala. Dois caras bonitões perguntam se podiam ir junto, e as garotas rapidamente concordam. Elas dizem que ele é o cara mais bonito de seu departamento, então não podem perder essa chance. Agora são elas quem estão os convidando, e ele até diz que poderiam ver fogos de artifício. Ela pergunta quando ele estaria livre, mas Hina para de prestar atenção quando recebe uma mensagem. Era Asashi. Ele pergunta se seus exames acabaram e a chama para uma festa de fim das provas. Ela não pensa duas vezes e grita que está indo para casa, deixando todos em choque, mas ela só consegue pensar animada que irá ver Asashi. Já em casa, ela pergunta se ele precisa de ajuda. Asashi diz para ela ir arrumando a mesa e Hina concorda, parecendo muito animada. Ela segura seu novo par de hashi, corando ao se lembrar deles. Quando Tsuku aparece atrás dela, a provocando, ela pergunta se aquela não era sua cara de felicidade, o que a assusta. Hina se defende, dizendo que aquele foi seu presente. É claro que ela está feliz, não importa de quem seja. Tsuku concorda fazendo pouco caso, e Hina fica emburrada percebendo que Tsuku não acredita nela. Ela avisa que também estava cuidando muito bem do presente que ela deu, mostrando que estava usando os brincos. Quando Hina ri e Tsuku pergunta o que aconteceu, ela diz que os hashi foram uma surpresa de Asashi, e os brincos foi algo que Tsuku escolheu de antemão. Mesmo assim, os dois tinham o tema da flor Himawari. Ela ri, e diz que eles realmente são irmãos, o que não parece alegrar muito Tsuku. Ela diz envergonhada que é só porque o estilo de Hina é fácil de adivinhar, mas isso só a faz rir mais, enquanto Asashi diz que já estava pronto para comerem. Hina está muito animada durante a refeição. Asashi pergunta o que é isso, e ela diz que ganhou de um amigo há um tempo. Tem sabor de pêssego. Porém, tanto Asashi quanto Tsuku não gostam de tomar coisas doces na refeição, o que faz Hina reclamar, já que tinha se esquecido disso. Tsuku manda Asashi preparar um chá para ela, enquanto Ria fica emburrada, dizendo que irá beber tudo sozinha. Ela pergunta o que farão durante o verão, e diz animada para eles irem à praia ao festival, ou então fazer uma viagem. Porém, Asashi e Tsuku se olham por um momento. Acontece que os dois estariam ocupados, Asashi com os estudos e Tsuku com o trabalho. Isso quebra totalmente as esperanças de Hina. 15 minutos depois, ela ainda está chorando, dizendo que eles são muito maus por estarem ocupados durante o verão. Os irmãos claramente ficam em choque com isso. Asashi pergunta o que aconteceu, enquanto Tsuku verifica a garrafa e percebe que tinha álcool na bebida de Hina. Aquilo era um espumante, e Hina estava bebendo como se não tivesse amanhã. Parando para pensar, faz sentido que Hina ganhe álcool de presente, já que dá seu aniversário de 20 anos.
Eles estão nervosos, e Asashi pergunta o que farão. Como uma guerreira valente, Tsuko se retira do campo de batalha, deixando tudo com Asashi, o que o deixa em choque. Hina pergunta fungando se é a única que estava pensando em passarem um tempo juntos. Mas Asashi se apressa em dizer que não é como se fosse ficar ocupado todos os dias do verão. E Tsuko também pode tentar trocar a escala dela. Hina pergunta se ele não quer ir à praia com ela, o que o deixa nervoso. Hina questiona se ele não quer ver seu biquíni, o que é um crítico em Asashi. É claro que ele quer ver isso, porém se ele simplesmente dizer, ela pode achar que ele é um pervertido. Então ele não sabe o que fazer. Asashi começa a gaguejar e exclama que ela deveria se preocupar com queimaduras de antemão. É quando Tsuko o chama querendo saber onde ele deixou a esponja nova, Asashi daí rapidamente da sala e Hina se questiona se isso significa que então ele não queria ver. Ela começa a chorar de novo e enquanto Asashi cai no chão sem forças, Tsuko só manda que ele saia do caminho. Será que ele conseguirá ir à praia com Hina? Hina está em uma loja de biquínis com suas amigas, mas não sabe qual escolher. Então elas mandam que prove os dois. Animada, ela vai para o vestiário. Porém, enquanto isso, a ficha cai. Ela percebe que finalmente poderá ir à praia, o que a faz corar. Já na escola, Asashi acaba encontrando Utsugui por acaso. Ele vai chamá-la pelo primeiro nome, mas se lembra de Hina dizendo para não chamar assim alguém que acabou de conhecer. Antes que pudesse dizer algo, porém, Utsugui pergunta onde está Tsuko. Ele questiona se ela não é sua tutora, mas acontece que elas não estão mais se encontrando por causa de um intensivão. O trabalho de Tsuko é ajudar como professora para alunos do ensino fundamental e médio, mas isso não se aplica às provas de ingresso na universidade. Utsugi não conseguiu se adaptar à escola, e seu pai foi transferido para o departamento de Tsuko. Parecia até o destino. Asashi fica surpreso, já que Utsugu estuda em uma escola que reúne ensino médio e superior. Porém, ela explica que se transferiu no ano passado. Ela fica cabisbaixa ao se lembrar de quando foi transferida. Na época, foi chamada à sala dos professores. O professor já havia avisado que era proibido usar maquiagem na escola. A escola não era lugar para isso. Ela deveria esperar até o ensino médio. Utsugui aperta a saia com força. Ela não usaria aquilo se não precisasse. Apenas pede desculpas, sem entender por que precisa seguir aquelas regras. Ela não usa maquiagem por moda, mas porque as pessoas zombavam de sua aparência no passado. É então que alguém a cumprimenta. Era Tsuko, que estava linda como sempre. Pelas roupas, devia ser uma universitária. Tsuko comenta que já faz algum tempo que Utsugui está com raiva, o que a pega de surpresa. Ela fica envergonhada por outra pessoa ter percebido. Então Tsuko comenta que a sombra que Utsugi usa é bastante chamativa e que, pelo menos, deveria usar uma sem glitter. Isso a surpreende ainda mais. Tsuko continua, dizendo que um delineador marrom combinaria melhor com seus olhos, que um protetor labial seria suficiente para os lábios e que rímel ficaria melhor do que extensões de cílios. Utsugi pergunta se ela não está com raiva, mas Tsuko questiona por que estaria. Com um sorriso, ela diz que acha incrível alguém dedicar tanto esforço a si mesma todos os dias. Isso parece mexer com o Utsugui. Quando alguém chama Tsuko, ela percebe que já tem que ir, mas antes se vira e se despede, deixando Seira sozinha no corredor. Depois disso, ela descobre por sua professora que a mulher bonita era Tsukiko Igarashi, uma estudante universitária. Asashi comenta que sua irmã sempre chama a atenção de outras garotas, mesmo sem perceber, o que não parece deixar Utsugu nem um pouco feliz. Ela questiona se Asashi acha que suas preciosas lembranças foram apenas chavecos para Tsuko, o que o deixa com medo. Asashi percebe que, como ela ainda está no ensino médio, não sabe sobre Hina, o que a deixa confusa e a faz se lembrar da garota do outro dia. Isso a faz soltar um som de desdém. Ela não aceita uma mulher que tem um rosto tão pequeno, olhos grandes, cílios naturais e que não precisa de nenhuma cirurgia. Não aceita. Asashi fica surpreso por ela ter percebido tudo isso mesmo, tendo visto Hina por apenas um momento. Ela questiona o que há de tão surpreendente nisso, mas Asashi concorda com ela. Hina tem o rosto mais lindo do mundo. Então, ele estende a mão para Utsugui, chamando-a de parceira. Isso deixa Seira em choque.
ela questiona quem ele está chamando de parceira e afirma que, obviamente, Tsuko é a mais linda do mundo, algo que Asashi apenas nega enquanto ri. É quando Hina liga para ele e pergunta se está ocupado animada, ela quer saber se ele prefere um biquíni verde ou preto, o que o pega de surpresa. Asashi fica nervoso, mas Hina manda que ele responda logo. Ele demora um pouco, mas escolhe o verde. Hina está prestes a concordar quando Asashi diz para alguém ao seu lado que não está falando com sua irmã. Hina ouviu uma voz feminina e pergunta se ele estava nas aulas intensivas e se as garotas do seu clube estão lá com ele. Mas Asashi nega, dizendo que apenas encontrou Seira por acaso. Hina fica sem reação ao ouvir Asashi mandando alguém soltá-lo e logo em seguida se despedindo porque as aulas vão começar. Isso acende um fogo dentro dela, que está decidida a não deixar Asashi olhar para mais ninguém além dela. Do outro lado, na saída, Seira segura o ombro de Asashi. Ela o ouve falar sobre roupa de banho e pergunta se ele vai à praia com aquela mulher. E mais importante, se Tsuko vai também. Asashi manda que ela pergunte diretamente, mas ela nega. Se mandar uma mensagem e Tsuko não responder, seu coração não vai aguentar. É um belo dia de sol na praia. Porém, Asashi parece estar refletindo sobre a vida, mas por dentro está em pânico, incapaz de esquecer o que Hina lhe perguntou. É quando alguém lhe deseja bom dia. Surpreso, ele olha para Seira, sem acreditar que ela realmente veio. Corando, Seira admite que veio porque Tsuko lhe mandou uma mensagem perguntando se ela viria. Asashi entende e lhe dá os parabéns por ter conseguido encontrá-los. De repente, Seira segura sua mão. Ela está profundamente grata por ele ter conversado com Tsuko, mas Asashi admite sem jeito que apenas mencionou que ela queria vir. Então alguém segura seu ombro, dando-lhe um susto. Ela se desculpa por fazê-lo esperar tanto. Eram, Rina e Tsuko. Asashi fica surpreso ao ver Hina usando uma blusa, lembrando-se de que havia dito para ela tomar cuidado com o sol. Isso o faz se chamar de idiota. Mas pelo menos, assim ninguém vai olhar tanto para ela. Então ele deve ignorar seus instintos animais e pensar pelo lado positivo. Além disso, ela também fica fofa com o cabelo preso daquele jeito. Todo esse pensamento ocorreu em um segundo. Asashi diz que ela está ótima, mas Hina logo avisa que a culpa é de Tsuko. Irritada, ela explica que estava com o biquíni por baixo, mas Tsuko a obrigou a usar aquela blusa. Tsuko, por sua vez, simplesmente responde que seria um saco ter que espantar os pervertidos. Hina reclama que fez um grande esforço para escolher o biquíni, mas Tsuko decide ignorá-la e cumprimentar Seira. Seira, por sua vez, está encantada com a roupa de Tsuko, dizendo que um biquíni preto de gola alta é uma combinação perfeita e agradece pelo banquete. Logo depois, voltando a si, agradece por ter sido convidada. Também agradece a Hina, que fica surpresa e se desculpa por incomodá-los de repente. Seira então se levanta e vai até o ouvido de Hina, deixando claro que não tem nenhum interesse em Asashi, então ela poderia ficar tranquila. Isso faz Hina aceitar que Seira é uma boa garota. Mas Tsuko reclama que ela é fácil demais. Ela pergunta se de repente Hina não sente mais ciúmes, mas Hina responde que já sabe que Tsuko realmente a ama e que agora, com essa informação, não tem mais problemas. Asashi pergunta se elas se tornaram amigas de repente, mas Seira simplesmente responde que se agir de forma amigável na frente de Tsuko, ela certamente passará a ter uma boa impressão dela. Asashi se lembra de que ela fez a mesma coisa quando se conheceram, o que o leva a chamá-la de estranha. Seira, porém, se irrita e nega isso. Quando Tsuko menciona que está com sede, Seira se prontifica e avisa que tem tudo de que ela precisa. Hina cutuca Asashi com a boia e, sorrindo, diz para irem nadar logo. Mesmo que Hina esteja blindada do pescoço para baixo, ela ainda se destaca, principalmente pelo seu rosto alegre. Asashi se dá por vencido, aceitando que isso aconteceria de qualquer forma. A praia lhe cai tão bem, que é como se o ar ao seu redor estivesse brilhando. Hina não entende por que Asashi está tão silencioso. Ele admite para Hina que, de todos os lugares do mundo, a praia é o que mais combina com ela, ficando profundamente grato pelo verão. Hina fica feliz, mas acha que Asashi só diz coisas estranhas. É então que uma mulher acaba esbarrando em Asashi. Ela se desculpa, e Asashi não liga muito, mas Hina claramente não gosta da interação.
Asashi tenta explicar que não fez nada de propósito e que seus olhos simplesmente foram para lá. Estava fora de seu controle. Hina, então, decide tirar a blusa, o que faz Asashi corar violentamente enquanto seu coração dispara. Ela reclama por ele ficar olhando outras mulheres quando ela estava bem à sua frente. Isso faz Asashi travar. Ele realmente é lerdo. Hina diz, animada, que aquele é o verde que escolheu. É super fofo com um padrão botânico. Ela se vira para mostrar a parte de trás. Mas, como o bom Betinha que Asashi é, ele manda que ela pare enquanto cobre os olhos. Hina manda que ele olhe direito, mas ele nega, dizendo que aquilo é forte demais para ele. Hina não entende o que isso quer dizer e quer saber, simplesmente, se fica bem nela ou não. Mas Asashi responde gritando que é lógico que fica bem. Ela é tão fofa que ele poderia morrer de tanta fofura. Isso pega a Hina de surpresa, e os dois ficam em silêncio, constrangidos. Na areia, Seira pergunta entediada a Tsuko se eles são sempre assim. Ela concorda rindo, e diz que é realmente divertido. Hina e Asashi estão andando pelas barraquinhas de comida. Asashi diz que vai pegar um yakisoba e que Hina também deveria escolher algo que quisesse. Enquanto observa as placas com os cardápios, Hina encontra aquele cara da faculdade. Ela tenta se lembrar do nome dele. Provavelmente era Hirano. Ele fica muito animado ao vê-la, sem acreditar que se encontraram ali. Hirano conta que estava trabalhando naquela loja e se oferece para pagar alguma coisa para Hina, sem perceber seu evidente desconforto. Só então ela se lembra de que eles estavam conversando sobre ir à praia e que ela simplesmente os ignorou. Hirano parece criar coragem, algo que Hina percebe. Como ele já vai sair dali em pouco tempo, pergunta se ela não gostaria de sair com ele. Hina recusa na hora, dizendo que estava com amigos. Ele rapidamente interpreta isso como sendo as amigas da faculdade. Hina explica que está com Tsuko, uma amiga do ensino médio, mas ele insiste, dizendo que adoraria conhecê-la. É então que Asashi chama a atenção deles, posicionando-se à frente de Hina. Ele pergunta se Hirano precisa de alguma coisa. Os dois se encaram em silêncio até que Hirano questiona quem ele é. Sem jeito, Asashi responde que estava com Hina. Hina encara Asashi, sentindo-se completamente derretida por dentro diante daquela tentativa fracassada de intimidação. Sem entender nada, Hirano apenas olha para Hina, que rapidamente explica a Asashi que os dois se conhecem. Isso faz Asashi se desculpar, envergonhado. Antes de ir embora, Hirano encosta em Hina e a lembra de que ele e as garotas também estavam planejando ir à praia. Mais tarde, Asashi pergunta se Hina era próxima daquele cara. Ela nega, mas comenta que ele e as amigas estavam planejando ir à praia. Pegando Hina de surpresa, Asashi pergunta se ela pretende ir com eles. Ela o observa e percebe que ele está levemente corado enquanto encara a frente. Isso a anima, pois ela percebe que ele está com ciúmes. Fingindo não entender, Hina se pergunta em voz alta se deveria ir. Se Asashi tivesse algo contra, ela poderia até considerar ficar em casa. Mas sendo um bom feminista é um pouco lerdo. Asashi responde que não tem nada contra. Afinal, ela tem livre-arbítrio. O que faz Hina simplesmente lhe dar uma joelhada. De qualquer forma, Asashi se desculpa pelo que aconteceu antes. Ele pensou que Hirano fosse um cara dando em cima dela. Mas Hina não se importa com isso. Asashi se repreende por não ter conseguido nem formular as palavras direito. Mas Hina nega, dizendo que ser assertivo com os outros é difícil. Eles voltam com a comida para o guarda-sol, mas percebem que Tsuko e Seira sumiram. É então que notam um grupo de caras rondando as duas. Seira está assustada, e Tsuko simplesmente a puxa para longe. Os caras reclamam, dizendo que se ela continuar ignorando os outros, nunca será popular. Tsuko se vira, sorri e responde que prefere ser impopular a ficar perto de caras como eles. Isso deixa os caras irritados, mas ainda assim, eles não param de elogiar Tsuko, o que deixa Hina e Asashi incrédulos. Tsuko está realmente furiosa com aqueles caras. Hina se aproxima, tentando acalmá-la, e Asashi percebe que Seira está estranha. Ele pergunta se está tudo bem, mas Seira apenas exclama que aquilo foi muito legal. Isso deixa Asashi sem reação. Seira pergunta se ele viu o que aconteceu agora há pouco. Foi muito legal. Tsuko é tão legal e bonita. Asashi percebe que se preocupou à toa. Nesse momento, um cara esbarra em Seira, o que a assusta. Asashi,
comenta que ser abordada daquela forma deve ser assustador. Ela nega que esteja com medo, mas Asashi a tranquiliza, dizendo que é igual a ela. Caras maiores do que ele também são assustadores. Isso faz Seira olhar para ele e dizer que isso acontece simplesmente porque ele é baixinho e magro. Tsuko chama para irem comer logo. Asashi se vira sem perceber que Seira ficou corada com aquilo. Mais tarde, depois de comerem, Tsuko vai nadar e, é claro, Seira tira várias fotos dela. Assim chega a hora de ir embora. No caminho de volta, Hina e Tsuko andam na frente. Hina quer passar em algum lugar para comer, enquanto Seira, atrás delas, parece muito feliz por ter vindo. Asashi olha em sua direção e percebe que Seira tirou várias fotos de Tsuko. Seira nota seu olhar e manda que ele pare de encará-la. Ela tem certeza de que ele fez a mesma coisa com Hina, o que ele rapidamente nega. No metrô, Seira reclama que queria ter ficado com Tsuko, mas o vagão está muito lotado. Asashi apenas manda que ela aguente por 1 hora. Seira o encara e nota o adesivo em seu celular. Ela pergunta se ele gosta de Mevius, aquela banda de que ele e Tsuko gostam. Asashi fica surpreso por Seira conhecê-los. Ela gosta de K-pop, mas acha raro encontrar um cara que conheça a banda. Asashi responde: sério, que gênero não tem nada a ver com gostar de coisas bonitas. Os dois começam a discutir sobre as músicas. Enquanto isso, Tsuko reclama que está se sentindo queimada pelo sol. Hina a provoca, dizendo que ela é tão branca quanto a neve. Em seguida, agradece por Tsuko ter ido junto. Ela sabe que Tsuko odeia lugares lotados, mas Tsuko responde que, às vezes, não é tão ruim assim. Afinal, Hina estava se divertindo. Isso faz Hina abraçá-la com carinho. Nesse momento, Tsuko percebe algo, o que a faz retribuir o abraço com força. Ela manda Hina dormir um pouco, mas Hina continua sem entender. Então pergunta se Tsuko está bem, e ela concorda, dizendo que está apenas um pouco queimada. Tsuko desiste e manda Hina olhar para o lado. Hina se surpreende ao ver Seira e Asashi dormindo juntos. Como era de se esperar, ela fica emburrada imediatamente. Hina se encosta em Tsuko e diz que também vai dormir. Tsuko, por sua vez, lhe deseja um bom sono. Antes de fechar os olhos, ela dá uma última olhada para Asashi e depois para Seira, ainda emburrada. Tsuko realmente acha aquilo muito engraçado. Hina está animada enquanto toca a campainha do apartamento de Asashi. Mesmo já tendo uma chave, ela decidiu fazer isso porque na noite anterior, viu uma novela onde o marido sempre recebia a esposa na porta e quis ter essa experiência também. Enquanto ouve passos se aproximando do lado de dentro, ela mal consegue se conter. Como sempre é ela quem o cumprimenta, acha que será divertido ter essa inversão de papéis. Quando a porta se abre, o sorriso de Hina congela ao ser surpreendida por Seira em vez de Asashi. O choque é imediato, já que ela claramente não esperava por isso. Seira volta para dentro, avisando Asashi que era Hina. Ele aparece e a cumprimenta, perguntando se ela esqueceu a chave. Hina não gosta daquela situação. Ela se questiona por que os dois estão sozinhos em casa e começa a se preocupar, pensando se eles por acaso ficaram mais próximos depois da viagem à praia. Lembrando que também pareciam íntimos no trem. No entanto, Seira havia deixado claro que não tinha interesse em Asashi. Hina se aproxima sem tirar os olhos dela. É quando Asashi se desculpa por não ter avisado que Seira viria, e Hina fica ainda mais preocupada ao notar que ele não usou honoríficos para se referir à colega. A história, então, volta algumas horas no tempo. Asashi havia recebido uma ligação de sua colega Koizumi. Ela estava resfriada e não conseguiu sair da cama. Por isso, ligou para perguntar se ele estaria livre na noite seguinte. Após a confirmação dele, ela pergunta se ele se importaria de ir ao show do Mevius em seu lugar, o que o pega de surpresa. Essa é a banda da qual Asashi e Tsuko são muito fãs. Como Koizumi lhe deu 2 ingressos, Asashi agora não sabe quem convidar, já que seus amigos não gostam da banda, e por algum motivo ele nem cogita chamar sua irmã. É quando ele repara em Seira sozinha e corre até ela, pegando-a de surpresa. Ele pergunta direto se ela está livre amanhã à noite, o que a faz corar. Com mais calma, Asashi explica o contexto. Seira aceita após entender a situação, mas fica receosa por não conhecer nada sobre o show e pede para ele lhe passar os detalhes.
Asashi pergunta se ela não quer ir até a casa dele para assistir a gravações de apresentações antigas ao vivo, deixando Seira envergonhada. Ela começa a imaginar Tsuko a chamando para passar a noite e quem sabe dormir com ela, o que a faz concordar na hora, embora Asashi saiba exatamente o que se passou na mente dela. De volta ao presente, Asashi explica que é por isso que eles farão uma festa de apreciação e avisa que Hina pode ficar com ele se quiser. A proposta a deixa em choque. Percebendo que não pode deixá-los sozinhos, Hina aceita sem hesitar. Eles estão assistindo à gravação do show, e Seira está visivelmente emocionada enquanto Asashi concorda com ela. Ela nunca tinha percebido o quão bons eles são juntos, e continua um monólogo intenso sobre como cada um dos membros da banda é perfeito, fazendo Asashi questionar se ela é algum tipo de detetive. Hina está paralisada, se perguntando se estão realmente assistindo a mesma coisa. Tudo o que ela concluiu é que as músicas e as roupas da banda eram legais. Seira e Asashi se cumprimentam por se entenderem como iguais, o que só faz Hina ficar ainda mais perdida. Seira sai da sala para avisar aos pais que chegaria tarde. Hina se levanta de seu lugar e chama por Asashi. Do nada, ela se aproxima, ficando bem perto dele, e questiona por quê. Mesmo ela estando sempre por perto, ele não pensou em convidá-la para o show, o que deixa Asashi em choque. Hina reclama que também é fã da banda, e Asashi confessa que nem pensou nela, fazendo-a concluir que ele é realmente cruel. É quando Seira retorna à sala, avisando que sabe o motivo disso, e deixa claro que Hina é muito Normie. Sim, ela diz isso. E continua, dizendo que de forma alguma Asashi convidaria uma Normie ao invés de uma camarada. Hina, porém, nem sabe o que Normie significa. Sem expressão, Seira ainda diz que de forma alguma Hina se conecta com Asashi dessa forma. Asashi fica pensativo sobre isso e reflete que de fato não gostaria de ir a um show ao vivo com Hina, o que a deixa chocada. Asashi que explica que não gostaria que ela ouvisse sendo um nerd total e assume que Hina também deve ter lados que não quer que ele veja. Ela claramente não concorda, pensando que é óbvio que quer que a pessoa de quem gosta saiba tudo sobre ela. Hina exclama, indignada, o porquê de estar tudo bem mostrar esse lado para Seira e não para ela. Enquanto Seira se despede, já indo embora, Hina continua exclamando que não entende. Mais tarde, Hina conta a Tsuko sobre o ocorrido, sem saber o que fazer. Tsuko suspira ao ouvir sobre outra briga idiota. Hina questiona, quase em lágrimas, se entenderá Asashi caso também se torne uma nerd. Vendo o estado da amiga, Tsuko simplesmente dá uma risada, deixando claro que Hina não nasceu para ter uma mentalidade de nerd e que ela deveria desistir de uma vez, o que a deixa em choque. Hina está no trabalho, mas não consegue tirar os olhos do relógio, pensando tensa que Asashi e Seira já devem estar no show a essa hora. Ao lembrar-se de que Asashi disse que não gostaria de ir a um show com ela, Hina se irrita e o chama de rude. Ela não entende por que ele não quer ir com ela, sendo que convidou Seira tão facilmente. De qualquer forma, Hina reflete que Asashi realmente é próximo de muitas garotas. Ela nunca pensou muito sobre isso, mas dificilmente o viu com algum garoto de sua idade. Hina não tem certeza se ele é como ela pensou que os garotos na puberdade seriam. É quando seu colega de trabalho se aproxima, perguntando onde deveria guardar um certo item. Hina o olha fixamente, o que o deixa nervoso, e pergunta se ele está no ensino médio. Ele concorda, gaguejando. Hina, envergonhada, pergunta como ele se sentiria se fosse a um show com uma garota. Isso o deixa corado e o coitado começa a entrar em pânico, pensando que ela está dando em cima dele. Ele pergunta se ela quer dizer tipo um encontro, e aceita, encabulado. Mas Hina ignora essa parte. Ela apenas solta um suspiro cansado, dizendo que entende a situação. Isso o deixa alarmado, e Hina se afasta, enquanto outro colega que presenciou tudo o conforta, explicando que ela não o estava convidando. As preocupações de Hina permanecem desconhecidas por Asashi enquanto ele e Seira voltam para casa após o show. Ele fica surpreso por ela estar carregando tantas coisas, já que dissera antes do show que não compraria nenhum produto, mas ela simplesmente manda ele calar a boca. Seira resmunga que não deveria ter ido vê-los ao vivo, pois presenciar aquilo pessoalmente é estimulante demais. Ela começa a se perder em pensamentos, comentando que as possibilidades são infinitas, o que assusta Asashi. Mas ele decide que não há problema nisso. Isso
a irrita, fazendo-a assumir que realmente gosta de shippar homens com homens e que tem certeza de que ele a considera uma criatura vil. Asashi nega as acusações. Ele admite que está interessado no que vê, mas Seira entende errado e pergunta, em tom malicioso, se ele vai ouvir o que ela tem a dizer sobre o assunto. Eles continuam caminhando enquanto Seira não cala mais a boca. De repente, uma voz chama a atenção deles, sem acreditar no que vê. Era Sawai, que não consegue crer que está vendo Asashi como a garota. Ele exclama que Asashi é um desgraçado e questiona se ele não estava atrás da amiga da própria irmã. Então, o que está fazendo ali com uma garota fofa dessas? Ele não se conforma que Asashi esteja saindo com uma garota de outra escola e questiona se ele não é mais o senhor alto e poderoso, o que, por alguma razão, o deixa feliz. Asashi tenta explicar que não é um encontro, que apenas foram ver uma banda, mas Sawai exclama que essa é a literal definição de um encontro. Seira pensa consigo mesma que só foi porque queria ver o show, e não por ser um encontro. No entanto, ela começa a corar, questionando-se se realmente haveria a possibilidade de ser um encontro. Asashi atira de seus devaneios ao rebater Sawai, deixando claro que só seria um encontro se ele estivesse com a garota de quem gosta. O que mais irrita Sawai é que essa fala foi genuinamente legal. Do nada, ele muda de atitude e se apresenta a Seira como amigo de Asashi. Ele pergunta, em tom galante, se ela não gostaria de sair com ele, mas Seira simplesmente o rejeita sem nem pensar. Isso faz o coitado ir embora sem dizer mais nada. Eles seguem o caminho e Asashi se desculpa pelo ocorrido, mas ela diz que está tudo bem. É quando Asashi nota que, por algum motivo, Seira o está encarando. Ele pergunta o que houve, mas ela simplesmente solta um longo suspiro cansado, deixando claro que também não gosta muito dele, o que o deixa confuso. Nesse momento, após sair do banho, Hina envia uma mensagem perguntando se ele já está voltando para casa, e Asashi responde que já está chegando. Hina está cantarolando em seu quarto, preparando-se para ir encontrar sua amiga. Já dentro do café, a amiga diz apaixonada, enquanto mostra uma foto que encontrou seu Stan. Hina realmente o acha bonito e admite que a mente se abre quando se tem alguém para admirar. A amiga pensa que Hina também é assim, mas muda de ideia e diz que ela não tem talento para ser nerd. O que a desagrada, cabisbaixa, Hina comenta que Tsuko disse a mesma coisa. Com convicção, ela afirma que também tem alguém por quem é apaixonada, mas a amiga deixa claro que não ama seu Stan, como se ama maçãs ou laranjas, o que deixa Hina confusa. A amiga explica que um Stan não é alguém por quem você se apaixona, mas sim alguém sobre quem você quer saber mais, ou criar coisas a respeito, tipo uma fanfic. Isso realmente a deixa confusa. Enquanto volta para casa, Hina pensa que esse conceito de Stan é realmente complicado. Ao chegar, ela avisa que entrou ao ouvir conversas vindas da sala. Ela se aproxima, vê Asashi conversando com Seira, e tem um déjà vu estranho. É quando Asashi nota sua presença e a cumprimenta alegremente. Hina aponta que Seira está ali mais uma vez, mas ela rebate dizendo que poderia dizer o mesmo sobre Hina. Asashi explica que irão transmitir o último show da turnê na TV hoje. Nada discreta. Hina pergunta por que Seira não assistiu em casa, e ela explica que sua família é muito turbulenta. Hina questiona se esse não é o mesmo show que eles viram outro dia, irritando Seira, que diz de forma ríspida que não existem dois shows iguais. Ao notar seu tom, que realmente assustou Hina, Seira se desculpa. Asashi presta mais atenção nela e comenta que Hina parece diferente do normal. Sorrindo, ela explica que é porque separou a franja. Ela pergunta como ficou e Asashi rapidamente diz que combinou e que agora pode ver ainda mais de seu lindo rosto, concluindo que ela tem um poder de ataque de 10.000. O comentário assusta Hina. Enquanto eles riem, Seira observa a interação. De repente, Hina se levanta dizendo que vai para o quarto de Tsuko, explicando que não quer atrapalhar. Asashi até tenta dizer algo, mas o show começa bem nesse momento. Seira nota que Insu deixou a franja solta, e Asashi conclui que aquele cara com certeza tem um poder de ataque de centenas de milhões. Eles continuam discutindo sobre o show, sem perceber que Hina ficou espionando na porta. Ela fica emburrada, lembrando que Asashi disse que não queria que ela visse seu lado nerd, mas ele está agindo como sempre. Ela fecha a porta do quarto
irritada por ele parecer estar se divertindo mais do que o normal. Ela quer participar, mas não quer ser um incômodo. Na sala, Asashi apenas estranha ao ouvir gritos de fundo. Mais tarde, após o show, Hina e Seira agradecem a Asashi por acompanhá-las até ali. Ele avisa Seira caso fique sabendo de um DVD sobre o show, e ela agradece. Asashi comenta que é muito melhor assistir em uma sala de cinema do que em uma cabine de karaokê, o que deixa Seira encantada, dizendo que ele com certeza tem que fazer isso. Essa conversa deixa Hina irritada mais uma vez. Após Seira ir na frente, Asashi se surpreende ao perceber que Hina ainda está com ele. Ele pergunta se ela não vai também, mas Hina apenas diz, emburrada, que aquilo não é justo. Confuso, ele ouve ela repetir que não é justo que ele passe tempo apenas com Seira. Ela segura a mão dele e pede corada que eles passem um tempo só os dois também. Devagar, ela solta a mão dele, segura apenas o seu mindinho e o beija, dizendo que aquilo é uma promessa. Hina sai correndo, deixando Asashi paralisado para trás. Esperando o trem, Hina se sente orgulhosa por ter conseguido dizer o que queria, sem perceber que Seira está ao seu lado. Seira chama a atenção de Hina e pergunta se Asashi é o stan dela, deixando-a confusa. Seira reflete que pensava que Asashi gostasse de Hina de um jeito normal, mas percebeu que ele sempre a chama de linda sem hesitar. Basicamente parece que ele está falando sobre a banda que gosta. Hina tenta negar, mas se lembra de que Asashi estava agindo como sempre, o que a deixa cabisbaixa. Seira tenta consolá-la dizendo que não há nada de errado nisso, explicando que, ao contrário de um romance, um stan não espera nenhum tipo de recompensa física. Não espera nada em troca, apenas quer vê-lo brilhar. Hina fica preocupada, questionando-se se Asashi realmente não quer nada dela, sendo que ela, na verdade, quer muito dele. Seira se despede e vai na frente. Hina começa a se questionar se é apenas a stan de Asashi, e fica alarmada ao pensar que isso pode não acabar em romance. Asashi está extremamente ansioso enquanto espera. Ao se lembrar do que Hina fez da última vez, ele não consegue evitar um ataque de pânico. Seu coração dispara toda vez que aquela memória volta. É nesse momento que ele percebe. Isso é praticamente um encontro. Como Tsuko estava com eles no aquário, aquela ocasião anterior não contava. Desta vez, ele tem certeza de que é um encontro de verdade, o que o faz ser profundamente grato ao verão. De repente, Hina se aproxima gritando por ele e se desculpando pelo atraso. Ao vê-la vestindo um yukata, Asashi fica completamente paralisado. Ele começa a se perder em seus pensamentos outra vez. Mas resumindo, ele acha que ela fica linda com qualquer roupa e simplesmente agradece pela visão. Hina, sem entender o motivo do agradecimento, fica confusa. Logo em seguida, ela se lembra, preocupada, de Seira dizendo que Asashi se comporta exatamente assim quando fala de sua banda. Para afastar esses pensamentos, Hina balança a cabeça, segura o pulso dele e o puxa, dizendo com um sorriso para irem logo. Enquanto passeiam pelas barracas, Hina comenta que a maçã do amor é o verdadeiro símbolo de um festival. Asashi menciona que nunca experimentou uma antes, o que a surpreende. Ela logo oferece a dele para que ele prove. Assim que morde, Asashi admite que é realmente gostosa, deixando Hina radiante. Ela comenta que o doce tem ficado bastante popular em lojas chiques, mas que festivais como esse ainda têm as melhores versões. Animada, ela corre em direção à barraca de pescaria de peixinhos. Hina pede para tentar e o dono da barraca concorda, mas ela logo percebe que a tarefa é bem mais difícil do que parece, embora continue se divertindo muito. Toda aquela situação lhe traz uma enxurrada de lembranças da infância, época em que ela amava aquilo de verdade. Tomada pela nostalgia, ela se sente tão emotiva que fica à beira das lágrimas. Sem conseguir se conter, Hina pede para jogar mais uma vez. Eles continuam caminhando pelo festival, até que Hina avista um algodão doce em formato de urso. Achando a coisa mais fofa do mundo, ela sai correndo para garantir o dela, deixando Asashi para trás. Nesse momento, ele começa a sentir que está agindo mais como um segurança do que como um acompanhante em um encontro. Porém, ao vê-la se divertir tanto, ele não consegue evitar de achá-la adorável, o que traz um sorriso caloroso ao seu rosto. Percebendo que pode ter exagerado na empolgação, Hina pergunta, receosa, se foi barulhenta ou agitada demais. Asashi apenas faz um sinal de joinha indicando que está tudo bem, o que faz Hina reclamar.
pedindo para ele parar de encará-la com aquela expressão de pai orgulhoso. Tentando mudar de assunto, ela pergunta se ele está com fome e se quer comer algo, mas Asashi responde com o mesmo gesto de antes, deixando-a visivelmente irritada. Mais tarde, Hina pensa que agora sim, tudo está acabado. Mesmo tendo finalmente conseguido ficar sozinha com Asashi, ela ficou tão animada que acabou deixando o clima meio estranho. Ainda assim, o clima costumava ser perfeito naquela época. Como Asashi disse que ela era como da família, Hina ficou nervosa quando Seira disse aquelas coisas, mesmo não achando que ele a veja apenas como uma fã. Em pânico, ela também não quer que ele a veja apenas como família, mantendo aquela cara de pau orgulhosa. Ao olhar para o casal sentado atrás dela, Hina fica emburrada, claramente com inveja. Asashi se aproxima, pedindo desculpas pela demora, e lhe oferece uma bebida. Após ele se sentar, Hina pergunta, receosa, se o dia de hoje foi divertido. Assustado com a pergunta, Asashi garante que sim, mas Hina aponta que apenas ela estava correndo de um lado para o outro. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que contanto que ela esteja feliz, está tudo bem. Irritada, Hina exclama que isso não está certo. Ela o chamou para sair, mas é a única que está aproveitando o festival e comendo de tudo, enquanto ele apenas observa. Com um olhar intimidador, ela diz que ele deveria querer muito mais em troca e exige que ele peça algo, qualquer coisa. Asashi pede um tempo para pensar. Um silêncio se instala enquanto ele reflete, e Hina fica cada vez mais ansiosa. Finalmente, Asashi diz que, em vez de pedir algo que quer, tem algo que ele não quer. Animada, Hina pergunta o que seria, mas ele, envergonhado, pede para ela esquecer e não levar a sério. Hina continua pressionando, mas bem na hora em que ele ia revelar, sua voz é abafada pelo barulho dos fogos de artifício no céu. Hina fica muito surpresa, mas admite que não ouviu nada por causa do momento horrível do barulho e pede para ele repetir. Sem saída, Asashi grita que não quer que ela vá à praia com aquele cara da faculdade que a convidou antes. Os dois ficam paralisados, encarando-se. Asashi entra em pânico, achando que gritou alto demais, mas Hina o tira de seus pensamentos ao aceitar o pedido. Surpreso, ele a ouve repetir, corada, que se ele não quer que ela vá, ela não irá. Asashi fica extremamente envergonhado, lutando contra o alívio que sente, enquanto Hina se pergunta internamente se aquilo foi ciúmes ou possessividade. Ambos soltam gritos internos com a situação. Mais tarde, Asashi chega exausto em casa. Sua irmã, Tsuko, o recebe e pergunta como foi. Assustado por vê-la ali de pé, ele pergunta como ela sabia do festival, e ela explica que viu o story da Hina. Tsuko comenta que Hina adora festivais desde criança, e Asashi concorda, lembrando-se de mais cedo. Como Tsuko sempre achou esse tipo de evento um saco e costumava recusar os convites, ela solta uma risada maliciosa que assusta o irmão. Provocando-o, ela pergunta como estava o yukata de Hina. Sem entender a provocação, Asashi responde que estava ótimo e que era o melhor de todos. Mostrando-se a verdadeira protagonista da história, Tsuko solta um simples de nada. Surpreso ao perceber que foi ela quem ajudou Hina a escolher a roupa, Asashi ouve a irmã cobrar que agora ele lhe deve 2 vezes. Ele agradece sabendo que ela só está zombando dele. E Tsuko pergunta se ele trouxe algum presente, o que ele nega. Em outra ocasião, vemos Tsuko escolhendo roupas para Hina, que fica surpresa ao ver a amiga levando a tarefa tão a sério.